Olá, satisfação em ter você aqui para mais uma videoaula. Nessa etapa 2 da industrialização no mundo, nós vamos falar então, da questão aí de um processo de desconcentração industrial que houve, após 1950. Então, os países centrais, no caso, as multinacionais vão se estabelecer em outros países. E a gente vai estar falando em mais etapas ainda, mas nessa etapa 2 nós vamos falar de duas regiões específicas do mundo que receberam essa indústria e até fazer um comparativo em termos de aproveitamento aí no desenvolvimento. Essas regiões da América Latina e os chamados aí tigres asiáticos, os tigres asiáticos tradicionais. Também depois a gente vai explicar o conceito aí dos novos tigres asiáticos, mas o que é o diferencial aí são os chamados tigres asiáticos na questão da participação deles na produção no mundo aí de produtos tecnológicos. Então vamos lá, presta atenção e bons estudos. Novos países industrializados, mas o que significa? É que, assim, após 1950, percebe-se no mundo um processo aí de desconcentração industrial, principalmente, no caso dos países mais desenvolvidos, chamados aí países centrais. E aí a indústria, principalmente no caso aí que a gente vai ter as grandes indústrias multinacionais, elas vão instalar parte da produção em outros países, ou até mesmo terceirizar parte da produção para outras firmas, outras empresas. E o que acontece? Esses locais que recebem a indústria são aí chamados de novos países industrializados, mas que nem houve o caso aí do Brasil. A gente não pode pensar que foi a partir de 1950 que o Brasil teve a primeira indústria. Não, não é isso. Esses países, novos países industrializados, o que acontece? Alguns casos já tiveram outras indústrias, mas não era uma tendência econômica geral, é nesse sentido. Porque mesmo quando você pega a história da industrialização do Brasil, na época lá, da Primeira República, tinha aí alguma atividade industrial, principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, mas eram indústrias de bens de serviço, bens de consumo não duráveis. No caso, tecido, as empresas de tecelagem, no caso aí também indústrias ligadas à área alimentícia, tudo mais. Mas quando você percebe assim uma tendência dos países mudar de fato a economia deles, a base aí do que eles produzem e até exporta, no caso, para essa mudança econômica, que a gente vai ver que a pauta principal do país vai ser a atividade industrial. Então, que nem no caso do Brasil, antigamente era principalmente a agricultura e no caso, que era a principal pauta econômica, o maior rendimento, também tem a questão dos minerais, mas aí depois, a gente percebe uma economia industrial. É esse sentido que a gente tem que pensar. Então, após 1950, por conta aí da própria evolução econômica aí do capitalismo, as fases do capitalismo, as grandes empresas nos países lá desenvolvidos, elas vão para outros países. E depois, outro marco que intensifica mais ainda esse processo, será a década de 70, 80, e esse processo continua até hoje, por conta da revolução da informação. Então, meios de telecomunicação instantânea, permitiram aí, então, mais ainda esse processo avançar. Tem uma sigla em inglês, para esse significado aí de novos países industrializados. A sigla é NICS, seria aí Newly Industrialized Countries. Então, seria essa a ideia. Países recém-industrializados. Também tem um conceito, que a gente pode falar, no caso que se aplica aí bem ao Brasil, por ter recebido essa industrialização depois dos outros grandes centros, que é o caso de países de industrialização tardia. Então tem esse conceito também. E hoje, esses países que receberam a indústria, principalmente, eles são aí países que fazem parte da cadeia
mundial de produção de eletrônicos, automóveis e várias coisas, né, estando ligado nessa parte. Num primeiro momento, o local que essas multinacionais buscaram se instalar foi na América Latina, principalmente. E aí o destaque é o Brasil, o México e a Argentina. Principalmente esses países por terem também, né, um grande mercado consumidor. E o caso, né, houve políticas de apoio, os governos, né, os governantes desses países fizeram toda uma política de atração para essas multinacionais, oferecendo várias vantagens para elas, vários benefícios para atrair essas empresas. E também, né, uma das coisas foi fazer uma política de proteger essas empresas quando elas estavam no território, proteger o mercado nacional. E aí a gente vai falar até de, né, uma industrialização aí voltado para a substituição de importações, que foi o caso da característica da América Latina. Na África também, né, África do Sul, né, o país África do Sul, também vai ocorrer um processo nessa época, assim, né, vai acontecer também de se industrializar. Já em meados de 1960 acontece esse processo, mas aí vai ser em países lá do extremo oriente, né, lá do extremo da Ásia, e aí é o caso, né, que vocês talvez já escutaram esse termo, chamados aí tigres asiáticos. Isso em 1960, porque em 1980 começa também uma outra tendência, lá também, né, entre o extremo e o sudeste asiático, são os chamados ali os novos tigres asiáticos. Então, esse caso aí dos tigres asiáticos, né, quais países que foram? Foi lá o caso da Coreia do Sul, que é um modelo aí de desenvolvimento de sucesso, a Coreia do Sul dessa época, né? Teve o caso de Taiwan, que é uma ilha que inclusive a China reivindica, né, sendo território deles, né, a ilha lá de Taiwan, eles também chamam-se, né, Ilha Formosa. Depois tem Hong Kong, uma cidade-estado, que foi também devolvida para a China, que pertenceu lá, foi domínio do Império Britânico, né, no passado. E também Singapura. Então esses casos, né, esses quatro aí, então Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura são os tigres asiáticos. E os novos tigres asiáticos? Aí no caso vai ser lá do Sudeste Asiático, a Malásia, a Tailândia, a Indonésia, o Vietnã e Filipinas. Então são esses casos aí os que vão ser chamados novos tigres asiáticos. Também depois vai ter um processo aí de industrialização também da Índia, né? E também houve também, né, da China em si participando. Mas essa aula em si, a gente vai falar mais, focar mais na América Latina e no caso dos tigres asiáticos. A gente vai ver essa trajetória. E agora eu quero que vocês acompanhem aqui comigo o que eu vou estar mostrando sobre um mapa aí para vocês terem ideia desses países que foram falados, né? Então vamos lá. Olha só. Esses são os países, né? No caso aí, os países que se industrializaram após 1950, né? Que teve esse processo mais intenso, né? Não é que recebeu a primeira indústria, não. As primeiras indústrias dos países são bem antigos, aí o negócio que tem que ver com a história de cada país em si, né? Mas o processo industrial estava concentrado no primeiro momento no Reino Unido, né, lá na Inglaterra especificamente. Depois ele avança, né, com o avanço do próprio capitalismo em si, avança para a França. E depois vão surgindo outros centros na Europa Ocidental. Também os Estados Unidos se destacando, então, na América do Norte. E após 1950 começa esse processo de espalhamento, então saindo aí, né, não estando concentrado apenas na América do Norte e Europa, vindo então para o restante aí, né, o que a gente chama aí da América Latina, parte aí 3 países se destacando, na África do Sul, e aí você pega lá no extremo oriente os tigres asiáticos, né, Coreia do Sul, no caso tem Hong Kong, Taiwan e Singapura, que não está mostrando ali o caso de Hong Kong, mas fica na China, no litoral da China. E depois outros ali do Sudeste Asiático que vão se industrializar também, e a China e a Índia.
Vamos falar então, né, especificamente agora da América Latina. Então, o caso da América Latina aí destacou, né, esses três, Brasil, México e Argentina, uma industrialização de substituição de importação. Por quê? Porque a gente vai ver uma diferença nesse modelo de substituição de importação para o outro modelo que foi o caso, né, dos tigres asiáticos. Tá? Então, o Brasil, por exemplo, ele sofreu durante a Segunda Guerra Mundial uma falta aí, né, de produtos e a gente dependia de importação por conta, né, dos países lá industrializados estarem na guerra, né, e aí não conseguir produzir a parte, né, deles lá, as indústrias não conseguir produzir e ter aí, né, a exportação e tudo mais. Então o Brasil vai desenvolver nesse modelo de industrialização, a América Latina em si, esses três, né, vão desenvolver nessa ideia de substituição de importação. Até usa a sigla, né, Indústria Substitutiva de Importação. ISI, eles usam essa sigla. Né? E aí você pergunta, né, então eu falei os motivos, né, da questão da guerra. Teve também a questão antes, né, da Segunda Guerra, o caso lá da quebra da Bolsa de Valores de Nova York também colocou dificuldade, né? E além disso, no caso especificamente do Brasil, né, lembrando aí, o que aconteceu? Quando a gente pega lá as aulas de história, na época da crise da Bolsa de Valores, né, de Nova York, o Brasil antes era muito forte a produção de café. Então produzia-se muito café. Até nas aulas de história lá a gente tem lá um período chamado aí, né, da República Velha, ou República lá do café com leite, né, que eram os fazendeiros de São Paulo e de Minas Gerais, né, que predominava aí a elite política na época do país. E aí o que acontece? Essa questão de depender da exportação do café, né, quando chegou a crise de 29, houve aquele caso de queimar estoques de sacas de cafés que estavam depositados no Porto de Santos. Houve um grande prejuízo. Então, por conta dessas crises que já vinham acontecendo, os próprios, né, a elite ali, no caso fazendeira, eles começaram a fazer investimento em outros ramos. Então, com muitos recursos, muito capital, começaram a investir aí numa industrialização. Até então vai ser a gente falou, né, antes aí da industrialização no Brasil, antes desse processo de 1950, que eu falei que é das multinacionais, antes já vinha vindo aí o caso de aplicação de recursos de outras áreas, né, para a indústria. Então, por isso, né, essa ideia de uma indústria nacional substituindo produtos importados, por conta aí das crises. E aí, essa industrialização já após, né, então 1950, vai vir aí, no caso, né, vai ser uma internacionalização do mercado interno, atraindo esses investimentos internacionais, e a ideia era que esses investimentos internacionais iriam acelerar o desenvolvimento da indústria no país. De certa forma, né, acabou sim desenvolvendo, né, a gente percebe-se isso, né, mas não levou a uma distribuição da riqueza, né, a gente vê que tem muita desigualdade ainda. Então, esse problema. Para as indústrias foram uma questão muito boa, né? Que elas vieram, instalaram aqui, obteram aí mão de obra barata, né? Puderam desfrutar disso. Também tiveram aí, né, benefícios que o Estado mesmo fez, facilidades, tudo, e vários incentivos para se estabelecer e se manter. Só que o lucro, né, dessas empresas, eles eram encaminhados, né, esse lucro aí para os países centrais, onde estava a sede dessas grandes empresas, dessas corporações. Então, só que esse modelo, ele teve, né, sua crise ao longo do tempo, esse modelo de substituição de importação, principalmente, a gente vai perceber que na década de 80, né, a questão aí de, quando você vê lá que na década de 80 vai vir o período chamado de globalização, aí começa gradualmente, né, a haver abertura econômica de vários países,
começa a vir produtos importados com preço muito mais barato, né, que tinha essas indústrias nacionais, um preço mais barato, mais competitivo. A indústria que estava aqui instalada, né, ela não consegue competir, ela estava com o mercado cativo, que ela já vendia com preço mais alto, um custo mais alto em relação aos outros, e também, né, o Estado já não dava conta, né, teve um endividamento aí ao longo do tempo dele manter essa benefícios para a indústria, né, no caso, para ela ser competitiva. Então, acaba tendo vários problemas esse modelo econômico desse jeito, né? Na década de 90, os países, o que acontece? Eles vão seguir aquelas diretrizes econômicas, que é o chamado aí consenso de Washington, né? Isso é um longo processo aí que vai ser do próprio capitalismo, vai ter a questão do padrão do dólar como com peso de ouro, né, referência no mundo. Os Estados Unidos não vai garantir mais a paridade do dólar com o ouro. Aí as moedas, né, vão ficar, no caso, o câmbio flutuando entre os países. E além disso, né, a questão aí de várias mudanças no cenário internacional, os países desenvolvidos, né, eles, para as instituições também que fornecem recurso, empréstimo e tudo mais, eles vão incentivar, né, querer aí que os outros países abram sua economia. Abrindo a economia, vai acontecer esse problema que eu já estava falando, da questão aí de vir produtos de fora com preço mais vantajoso, e muitas empresas não dão conta, né, de continuar sem ter aquele preço que ela praticava antes, porque os governos criavam medidas protecionistas, barravam, de certa forma, a entrada de produtos de fora. Além disso, né, vai ter um processo aí acompanhando o chamado neoliberalismo, vai ter a questão de privatização de várias empresas estatais, né, vai vir aí a entrada de empresas concorrentes, no caso de meio de transporte, energia, telecomunicação, as regiões, por exemplo, no caso do México, onde que tem, né, a maior industrialização, agora pensando. Depois a gente vai falar especificamente do Brasil numa outra videoaula, que a gente vai tratar da indústria no Brasil. Que no Brasil ela principalmente foi concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro, depois há um processo de desconcentração dessas cidades, mas ainda assim, né, tem uma região concentrada aí que é o chamado Centro-Sul. Enfim, mas no caso do México, né? No caso do México, as concentrações industriais estão, ora, tem ali no entorno, né, da cidade do México, que é o caso de uma região metropolitana, é o caso da cidade de Monterrey, né? E no nordeste do país, principalmente, né, na porção também no nordeste do país, é o caso de Monterrey. E no norte do país, do México, a questão da fronteira com os Estados Unidos, ali tem várias indústrias. Aí você fala, por que tem essas indústrias na região de fronteira, né? Você pode pensar. É o caso seguinte, no passado, né, o México ele integrou aí um bloco econômico, um grupo, né, aí de política com os Estados Unidos, o Canadá e o México, formando então esses três países, formaram um bloco econômico chamado aí NAFTA. Então, uma área de livre comércio. Com isso, né, com o NAFTA, essa zona de livre comércio permitiu a circulação de mercadorias. E aí muitas empresas dos Estados Unidos instalaram, no caso, no México. E por que foi vantajoso para essas empresas instalarem no México? Mão de obra mais barata, leis ambientais mais brandas, né, no caso, e oferta ali que o governo, né, estava atraindo essas empresas. Então vieram várias empresas, só que são empresas que a produção não é voltada em si para os mexicanos, né, mas muito mais voltada, no caso aí, para o mercado consumidor dos Estados Unidos e também o mercado consumidor do Canadá. São chamadas aí essas empresas de maquiladoras, né? Então o que concentra é essa parte que eu falei, em torno da cidade do México, a região de Monterrey e a região norte com a fronteira dos Estados Unidos. No caso da Argentina, né, a gente vê que é um país aí que também tem uma
industrialização concentrada, né, principalmente no entorno de Buenos Aires. Então, Buenos Aires concentra, depois tem algumas regiões ali na parte central e norte do país, né? No caso de Rosário, Córdoba, principalmente, né, Córdoba é o caso de indústria aí, automobilística, né? Então se destaca. Mas quando você pensa na parte mais meridional, né, no caso da Argentina, a parte mais ao sul, tem menos indústrias, né, por conta aí da questão também do clima mais frio e tudo mais, né, então a ocupação acaba sendo diferente. E aqui você percebe esse mapa, né, da Argentina, o caso aí da indústria da Argentina, então você acompanha ali, você vê o caso de Buenos Aires, mostrando ali, né, pertinho ali de onde está, no caso, tem como referência o Rio da Prata, né, então as áreas industriais, e aqui a gente vai ver o caso do México. Então, no caso do México, na parte ali central, o caso, né, da cidade do México, e aí áreas, né, ao norte lá, áreas industriais. Então, aí das regiões mais industrializadas do México, né. Então, só para enfatizar, né, aquilo que eu já falei de novo, quando você ouvir e ver em alguma questão de vestibular, falando de maquiladora. Maquiladora, você pensa, indústria no México. Que tipo de indústria? Indústria do México em si? Não, são principalmente filiais, né? Ou que estão a serviço aí de empresas dos Estados Unidos, voltada aí para atender o mercado consumidor dos Estados Unidos, é um mercado consumidor muito forte, e também do México. Por que essas do México? Não, desculpa, do Canadá. Então, dos Estados Unidos e do Canadá. E por que instalar no México? O México, no caso, faz parte aí do bloco econômico chamado NAFTA. Lembrando, o que é um bloco econômico? É acordo entre países, né, para facilitar aí o comércio, principalmente. Tem exemplos de outros blocos econômicos. O caso aqui, o Brasil faz parte do Mercosul. Talvez você já ouviu falar do bloco econômico chamado aí, né, União Europeia. Então, tem esses casos. O NAFTA, o bloco econômico, que faz parte aí Estados Unidos, Canadá e México. O México, desses três países, é o que tem mão de obra mais barata, é o que vai ter ali leis ambientais mais brandas, vai oferecer, né, recursos aí para instalação de empresa, o governo vai oferecer por conta da questão de buscar emprego para a população. Então, o que aconteceu? Principalmente, né, a partir da década de 80, várias instalações mexicanas, né, de indústrias, né, no México ligada com os Estados Unidos, esse caso aí das maquiladoras. Então, a indústria mexicana, a economia ali, né, depende então desse consumo, muito caso, né, do consumo nos Estados Unidos, esse mercado consumidor nos Estados Unidos. Os impostos cobrados, no caso, quando tem uma zona de livre comércio, né, dependendo do acordo, às vezes não vai ter imposto nenhum de alfândega. Né? Às vezes eles colocam um imposto lá muito baixo, até tarifa zero. Por conta disso, facilita, né, essa circulação de mercadorias, e aí a empresa acaba, né, instalando nesses locais. Olha aqui essa questão da maquiladora, né? Ali, números absolutos, né? De indústria aí, do tipo chamada aí maquiladora, que é voltada para esse mercado do NAFTA. Você vê que o tamanho aí do círculo, né, tá proporcional à quantidade de indústrias voltada então para exportação para os Estados Unidos e Canadá. Você vê que na parte norte, né, do México é que tem a maior quantidade desse tipo de indústria. Agora vamos seguir aqui falando de tigres asiáticos, né? Então falamos aí da América Latina, destaquei principalmente o caso da Argentina e do México, o Brasil depois a gente fala especificamente. Vamos nos tigres asiáticos. E aí os tigres asiáticos, então, no primeiro momento de expansão das multinacionais, após 1950, foi principalmente, né, na América Latina. 1900 e também na África do Sul. 1960 começa aí, né, ir para o Extremo Oriente,
no caso lá, né, para a Coreia do Sul, no caso também para Taiwan, Hong Kong, né, e Singapura. Então, esses casos aí, esses 4, né, você tem que lembrar ali como chamados tigres asiáticos. Esses países, eles surpreenderam o mundo, né, porque eles aproveitaram esse processo, e aí tem questão crítica à América Latina, que eles aproveitaram muito mais, né, essa oportunidade do que a América Latina em si. E houve ali um ganho, principalmente depois, né, para a população. E o melhor exemplo é o caso da Coreia do Sul. Né? O que aconteceu? Então, esses países começaram a surpreender o mundo, né, pela questão aí administrativa, facilidade para receber para instalar indústrias, né, voltada a atender as multinacionais, né, tudo isso. Ofereceram, né, vantagens no caso de mão de obra barata, matéria-prima, mas diferente da questão aí da América Latina, que a ideia era um mercado consumidor interno, né, principalmente olha só, o mercado consumidor interno no primeiro momento, não é o caso da maquiladora em si, né, mas no primeiro momento, lá mesmo no México, né, no primeiro momento, era voltado para atender o mercado interno. Depois, né, com o NAFTA, que aí sim vai ser voltado para o mercado do bloco. Mas voltando aqui, quando a gente compara Brasil, Argentina, né, nesse primeiro momento, México com os tigres asiáticos, no primeiro momento, a nossa industrialização aqui da América Latina foi voltada para substituir produtos importados, mas não pensando em si nas exportações, né? As exportações, essa ideia vai vir depois com o processo aí do avanço do neoliberalismo, da questão da abertura econômica, e aí sim, inclusive muitas empresas da América Latina, né, que vão estar aqui, né, instaladas, tudo, vão sofrer para competir para fora por conta do preço do que produzem. Mas os tigres asiáticos, não, eles ficaram já, né, voltados aí para fora, tanto é que tem até conceito de como se fosse uma plataforma de exportação, né, esse país. Então a ideia aí era voltado para exportação. Então eles praticaram política agressiva para exportação, né, fazendo aí com que fossem competitivos. Eles tinham um mercado reduzido, né, apenas a Coreia do Sul que tinha um mercado um pouco maior em si, né, mas ainda assim, né, a ideia aí é que era um país com mercado reduzido, né? E diferente aí dos países, então, da América Latina, esse modelo de industrialização orientado para exportação é chamado aí também de IOE, né? A sigla, né? Diferente daquela indústria de substituição de importação, que é o caso da América Latina, o ISI. Aí essas multinacionais vão estabelecer nesses países. E alguns casos, né, para estabelecer nos países, vai haver aí a questão de uma transferência tecnológica. E isso é um interessante, o diferencial do que não houve aí na América Latina. A gente não percebe, né, não existiu esse movimento. Então, olha só, elas vão estabelecer multinacionais, né, tinha objetivo voltado para a exportação, né. Então, como se fosse aí esse país uma plataforma de exportação. E aí, hoje em dia, esses países, além de exportarem, né, para aqueles países centrais no começo, né, do avanço ali de 1950, 1960 da desconcentração industrial, além de exportar para aqueles países, no caso, Estados Unidos, né, o maior mercado consumidor, a Europa Ocidental, também abastece, né, a produção, no caso, no Japão, tem muitas coisas ali do tigre asiático que produz para o Japão, que produz para a China, então estão bem integrado nesse caso, né. Esses países receberam investimento dos Estados Unidos, receberam investimento de empresas também da Europa, inclusive, né, quando você pega lá o caso de Singapura, é um grande porto lá, né, de circulação, então de
containers e tudo mais, né? Então tem muita circulação ali de mercadoria na Ásia, naquela parte da Ásia. Tem caso de indústria de refinamento de petróleo, olha só que coisa, não produzem, não tem extração de petróleo tão forte, mas tem, né, o refinamento e tudo mais. Você vê como que vão aproveitando aí essas oportunidades, né? Então, apesar de cada tigre asiático, cada um desses países ter sua história econômica de desenvolvimento industrial particular, né? Eles se alicerçaram no quê? No apoio do governo, então teve políticas econômicas do governo apoiando, né? A questão de instalação de empresas privadas, com a participação do governo, né, colocando ali, né, ajudando, mas também cobrando que essas empresas, né, tivessem retorno, que fossem aí competitivas, né? Vão garantir a proteção no mercado nacional, né, colocando barreiras alfandegárias se vier de fora para competir, criam vários incentivos, né, e vão fazer infraestrutura, mas o que diferencia muito aí da América Latina, esses países, né, vão investir fortemente na qualificação da mão de obra. Então, investimento em educação, né, foi forte nesses países. E aí, com o tempo, né, essa mão de obra qualificada vai acabar atraindo empresas, né, de maior porte, vão ter empresas ali avançadas, líderes em tecnologia, né? Então é essa a diferença principal, né? Então você vê hoje componentes de computadores, né? Tem muitos componentes que são feitos, né? Você pode procurar aí pela internet em si, são lá produzidos, né, em Hong Kong, produzidos, né, esses países asiáticos. Você tem o caso na Coreia do Sul, você tem várias empresas que são líderes, né, no mundo, né? Hoje, que nem o caso do grupo aí da Samsung, né? Tem também da LG. A gente vai falando ainda, né? Então foram criadas lá as chamadas, né, zonas, né, no caso, zonas de processamento de exportação. Até aqui, né, para você ver aí o que é essa zona de processamento de exportação. Área de livre comércio com o exterior. Olha lá, destinada à instalação de empresa voltada para exportação. Essas empresas possuem acesso a tratamentos tributários, então tem benefícios, né, cambiais, administrativos, como isenção de imposto de terreno cedido pelo Estado. Então o Estado oferece vantagem para elas instalarem. A partir dos anos 90, né, esses primeiros tigres asiáticos, né, eles priorizaram a instalação de produtos de alta tecnologia. Então eles começam a mudar, né, no caso, o perfil deles. E por isso que hoje, né, como eu falei, se pesquisa, tem muitos componentes eletrônicos, peças de computador aí, né, os chamados aí, as placas de computador, microprocessadores e tecnologias periféricas, vindo, né, a origem dessa região do mundo, né? Então tem muitos componentes eletrônicos dessa região. E aí o que houve então, né? Esses países, eles começam então a mudar o perfil deles, eles foram se industrializando na década lá de 1960, mas em 1990 eles já começam, né, até fazerem, né, a questão que a mão de obra já estava qualificada, né, eles começam até a aumentar, elevar os salários, né, da população para se livrar de indústrias estrangeiras que não fossem, no caso, indústrias que fabricavam produtos de tecnologia. Eles começam, né, a ter caso aí de atrair empresas de tecnologia por conta da mão de obra qualificada, né? Então vai ser isso. Durante a crise lá do capitalismo de 2008, eles também sentiram, né, a economia deles acabaram aí sofrendo lá, que foi a crise no setor imobiliário, mas a bolha, apesar de acontecer nos Estados Unidos, se espalha para o restante do mundo. E eles sentiram a crise, tiveram um crescimento menor, né? Mas ainda assim eles têm muita importância no cenário aí internacional.
eu quero falar especificamente, né, enfatizando o caso da Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, né, que vai chamar a atenção pelo o jeito do modelo dela, né? E aí, o que acontece? Inclusive, eu vou até explicar alguns termos, né? Alguns termos para vocês nesse caso e a combinação do Estado com a economia. E ali foi um exemplo, né? Um exemplo de sucesso, né? A gente pode pensar assim. Então, a ideia era desenvolver, né? Era atrair empresas, mas também desenvolver empresas líderes no país, né? E que ia ser líder no país e líderes no mundo, né? Ia ser essa ideia. Então, uma empresa com marca nacional, né? Marca da nação ali da Coreia do Sul. Então, vai vindo, né? A instalação de empresa, mas o governo ele vai pegando recursos, mas quem controla esse recurso, e aí vai ter um planejamento estratégico do governo, né? Então ele repassa para empresas coreanas fazerem aí, né, o investimento, mas o que é o diferencial não é só ter passado, mas também ter cobrado, né, produtividade, e quando a empresa não teve, né, ele também, de certa forma, né, eles tiraram aquele crédito, eles premiavam quem dava certo e aqueles que eram perdedores, né, nessa questão industrial, eles ali, né, já punia esses casos. Então, é por isso que acaba sendo um exemplo aí, né, que vão ter indústrias de sucesso. Então, foi nesse sentido. E aí tem um termozinho que chama Chaebols, né? Você vê lá pesquisa sobre indústria na Coreia do Sul e aí você vai ver essa palavra Chaebols, Chaebols, né? E isso daí é um esquema. O que é esse conceito de Chaebols? O governo lá, no caso, né, da Coreia do Sul, ele repassou o dinheiro, né, para empresas no país, principalmente aí empresas, né, que eram grupos familiares e que cresceram muito, né, esses chamados chaebols, que hoje até, né, é visto aí, tem um grande poder e uma grande influência na área política, e até teve problema recentemente, né, no caso lá na política da Coreia do Sul, dessas empresas que são aí orgulho da nação, desses grupos familiares que detêm o poder, de estar fazendo suborno a políticos, tudo mais, caso aí de problemas de corrupção na Coreia do Sul. Então você vê como que essa questão foi, por um lado, avançou bastante aquela indústria, mas ela chegou a ficar, aqueles grupos familiares chegaram a ficar com tanto poder que também hoje, né, interfere aí na questão política e é algo de discussão. Então, esses chaebols, né, esses grupos familiares aí que receberam, grupos familiares lá da Coreia do Sul, que receberam incentivo do governo para, né, pegar empréstimo e fazer aí, né, montarem, estruturarem grandes empresas, né, ele parece muito com o caso, né, no Japão, que teve no passado, né, do Japão, na história do Japão, teve lá um período da era Meiji, né, que houve a modernização do Japão. Por quê? O Japão, né, até antes ali de pegar no começo do século XX, um pouquinho antes também, final do século XIX, ele era um país bem atrasado, né, bem atrasado. E aí depois ele vai dar um salto de modernização muito forte. E o caso foi, né, que o governo ali interferiu, o governo do Japão, nesse processo. E lá foi chamado, né, algo semelhante a isso, né, de grupos familiares recebendo investimento do governo, lá chamava Zaibatsu, né, Zaibatsu. Esses grupos japoneses, né, empresas familiares, empresas controladas por famílias que ficaram muito grandes, né, então, esse exemplo. E aí, no caso das chaebols, né, que é o caso da Coreia do Sul, exemplos aí dessas empresas, né? Eu já falei até alguns casos aqui, mas para voltar de novo, a Hyundai, né? O caso, aí tem a Daewoo, né? Tem a Samsung, tem a LG, tem também uma acho que é SK de telecomunicações, né?
Então são esses exemplos, né, de empresas que começaram, que contaram com o apoio do governo, foram ali empresas, né, que a gente fala que usam um conceito, né, eles usam o conceito chamado joint ventures, né, joint ventures, que é uma associação de risco, né, então teve investimento estrangeiro, mas essas empresas aí cresceram, né, com apoio de investimento estrangeiro, mas também, né, em parceria com o estrangeiro, mas com a questão aí da participação do Estado financiando e de grupos familiares. E ficaram muito fortes as empresas, né? Ficaram aí, tornaram aí grandes conglomerados internacional. Esse mapa aqui a gente percebe as áreas industriais, no caso da Coreia do Sul. Muito da indústria está concentrado, né? A gente percebe em torno, né, da capital, né? Então tá ali, ó, Seul, né? Você olha lá na parte indo ao norte, né? No caso ali é noroeste, né? Tá ali Seul. Então, mas você tem também na parte aqui próximo ao Japão, também tem áreas industriais ali onde está escrito Estreito da Coreia, né? Ali na área litorânea. Então, é esse exemplo de industrialização da Coreia do Sul. Seguindo aqui, né? Então, falando a questão lá igual aquele mapa que a gente viu no começo, só que agora esse mapa mostrando a parte aí do que é o extremo oriente e o sudeste asiático. Então, ó, para reforçar, os tigres asiáticos, né, estão aí na cor amarela, e você tem que perceber também que aqui, né, na parte onde está a Indonésia, tem ali, né, onde é o país Malásia, uma pontinha ali que é a cidade-estado, que é Singapura. Então, os tigres asiáticos tradicionais, né, os antigos, né, que é o caso Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. E os novos tigres asiáticos, no caso ali, né, destacando aqui a Indonésia, Malásia, né, Tailândia, e aí também tem o caso depois, né, de outros que estão industrializando também, que é o Vietnã e a Filipinas, né? São esses casos aí chamados também de novos tigres asiáticos, entra nesse grupão, né? Então, esses países, né, além de atrair o avanço, né, das indústrias lá dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, também atraíram investimento do Japão, né? Então, a indústria no Japão ela vai crescendo, só que o Japão, como é limitado o território, né, deles, como é bem limitado, também tem indústria ali que acaba crescendo, e aí faz um processo de sair a parte da produção do território japonês, um processo de desconcentração industrial, mas ali próximo, né, ali próximo no Extremo Oriente, aproveitando vantagens, né, vantagem competitiva, mão de obra barata, oferta de energia, né, instalações aí, o governo oferecendo benefício, e aí vai para esses países. Esses novos tigres asiáticos vai ser um pouco diferente essa industrialização deles, porque não vai ser como os tigres asiáticos, né, que foram e ficaram especializados na produção tecnológica, né? Quando a gente pega aí e fala da questão de chips, de computadores, periféricos e tudo mais, e também, né, que nem o caso de produção de carros, né, o caso da Hyundai e outros exemplos. Mas esses novos tigres asiáticos vão ter aí basicamente empresas na área de alimentos, alimentícias, então vão ter empresas de calçados, brinquedos. Então, vai ter também alguns produtos eletrônicos para fornecer para aqueles outros tigres asiáticos, até fornecer para a China, mas vai ser aí uma questão de que expandiu a economia de outros países, foi ali aproveitar de mão de obra mais barata. Então, vai ter empresas ali, né, que tem menor valor agregado, só que também a mão de obra ali é barata, porque também ela não teve, como os tigres asiáticos antigos, né, não avançou aí, né, não avançaram, no caso, no investimento em educação, em melhorar, né, profissionalizar a mão de obra. Então, são esses exemplos.
E aí, o que eu quero chamar a atenção? Quero que você olhe aqui, né, para esse gráfico, né? Esse gráfico que está ali mostrando os países no caso, os tigres asiáticos, aqueles tradicionais, né? Que é o caso aqui, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, e novos tigres asiáticos aqui, né? No caso aí, Tailândia, Filipinas, Malásia, Indonésia, não colocou aqui, né? O caso aí de um que também está se desenvolvendo, que é o Vietnã, né? Ali naquela parte. Mas, enfim, o que eu quero que você observe aí, né? Nesses gráficos de barras, né? Esse gráfico é de barras. Tem duas cores destacadas e tem uma série aí de 1960 a 2010. Então você vê essa série, esse período 60 até 2010. As barras estão mostrando o quê? O que esses países exportaram, né, do total de exportação, fizeram a comparação. Quanto que exportaram de produtos primários e produtos industrializados. Então, o caso dos antigos tigres asiáticos, eles já vinham produzindo produtos importados bem antes, né? Você pega aí, ó, Hong Kong, já a maior pauta já era desde 1960 produtos industrializados. Então não mudou o cenário para 2010, né? Só que aí agora você começa a ver o caso, né, da Coreia do Sul, mudou já em 1970, já muda. Mas o caso dos novos tigres asiáticos vai ser mais para frente que vai mudar, né? Então você olha aqui o exemplo, né, de Tailândia, Filipinas, né, Malásia, Indonésia, você vai ver que até a década de 80, o principal produto de exportação deles eram produtos primários. Então, produtos mais simples, aí, né, com menor valor agregado. Já depois de 90, né, de 90 começa a mudar esse cenário, né, começou a mudar ali na Tailândia e nas Filipinas. Depois, em 2000, vai mudar em todos esses restantes aí, e aí passa a predominar esse tipo de característica econômica aí de exportação, né, na economia desses países, os tigres asiáticos tradicionais e os novos. Aqui, né, o que acabei de explicar, então com a forma aí maior, né, para você ver aí o tamanho maior. Aqui outra tabela, né, interessante que comparando aquela ideia do desenvolvimento, né, da diferença do desenvolvimento da América Latina versus tigres asiáticos, pensando aí que os dois, né, as duas regiões do mundo receberam indústria de um processo de desconcentração industrial, mas cada uma dessas regiões seguiu um modelo econômico diferente, um modelo de industrialização diferente, enquanto a América Latina, principalmente, né, naquele momento, foram indústrias para substituição de produtos importados, os tigres asiáticos, desde o início, já estiveram voltados, né, à produção para exportação. Hoje, no mundo globalizado, os países da América Latina também têm muitas indústrias voltadas também para exportação, mas esses já estavam, já, né, desde desse processo no seu início, né, desse processo aí que acentuou na década de 50 e depois vai seguindo 60, 70 e assim por diante. O que chama atenção aqui, olha a questão da distribuição de renda. Quando você vê essa tabela, né, mostrando aqui os países, né, aí tem caso aí de 2 tigres asiáticos e os 3 industrializados, aí, mais industrializados da América Latina. Quando você olha ali sobre o rendimento nacional, a porcentagem, né, os 10% mais pobre, quanto que corresponde ali, né, quanto que eles ficam com o rendimento, né, e os 10% mais rico. E o que chama atenção? Chama atenção uma coisa, infelizmente, né, no caso do Brasil, uma coisa ruim ali, que é a concentração da renda na mão de poucos, né? Então, do rendimento nacional do país, né, o que produziu ali, né, do rendimento, os 10% mais ricos, eles ficam com quase, né, você põe aí 40, quase 42%,
do que foi produzido. Os 10% estão ficando com essa renda. Enquanto os 10% mais pobres do país, né, não está ficando aí nem com 1% do rendimento, né? Tem que dividir esses 10% dos mais pobres, vão ter que dividir esse 1% que está ficando para eles. E aí você compara com esses outros países. Olha o caso da Coreia do Sul, né, como a desigualdade é menor. Por quê? Os mais ricos, né, os 10% mais ricos, eles não estão ficando, né, com a parte do rendimento tão grande, tão desigual como o do Brasil, né, tá 22,5% do rendimento nacional lá nesse ano comparativo que estava ali o dado, né, o dado é referente a um relatório de 2012, né, dado de 98. Mas quando você compara o caso da população pobre, né, tá ficando aí com o rendimento, os 10% mais pobres, bem melhor que o Brasil. E aí tem esse indicador de desigualdade, né? Esse indicador de desigualdade chamado índice de Gini. Você pode até pesquisar, né, na internet, essa palavrinha aí, índice de Gini. Ele é um indicador que varia aí, né? Quanto mais próximo, se fosse aí do 100, seria o mais desigual. Quanto mais próximo do zero, né, quando vai diminuindo o valor, seria uma situação mais igual. Não vai ter caso de país que vai estar no 100 e nem caso de país que vai estar bem próximo do zero. Isso vai ser impossível. Mas o que acontece? Quanto menor o valor, melhor é a distribuição de renda naquele país. É isso que ele indica, que é interessante, né? Então, quanto menor o valor, melhor a distribuição de renda. O que se produz é melhor dividido. Então, a diferença entre esse modelo, né, asiático e o da América Latina, alguns vão falar o seguinte, mas que baseou, né, principalmente que tinha a questão aí da economia, no caso lá do asiático, do modelo do tigre asiático, ter também, né, poupança interna, boa população, né, ter recursos. Mas o que caracterizou melhor, né, mesmo do modelo, a diferença, foi a questão de como o país, né, investiu na educação, na saúde, na melhoria, né, da qualidade de vida da população, como o Estado, nesse caso, controlou a inflação, né? Então eles lá, porque o Brasil, né, você pega aí, mesmo década de 80, né, o caso da inflação no Brasil era muito descontrolado, e aí, né, a população trabalhadora sofre muito com a inflação. Quem tem muitos bens até ganha dinheiro com a inflação, né, consegue aí, né, obter através aí de mecanismo, comprando produto quando está um valor mais baixo, depois vendendo mais alto. Quem controla a produção, tudo, às vezes acaba tendo até vantagem com esse modelo, né? Ainda mais que era um modelo que segurava a entrada de produtos importados, né? Substituía a importação. Então, com a inflação alta, né, acabava prejudicando a população em si, a maior parte trabalhadora, só que, né, aumentou a desigualdade. Quem já tinha bens conseguiu concentrar mais ainda. Então é essa questão, né? Essa a gente vê. Outra coisa, endividamento, né, dos governos, principalmente endividamento aí com dinheiro público e tal, né? E aí tem que pagar muitos juros de dívida e tudo mais. E acabou aí sendo um modelo que não aproveitou tanto essa oportunidade como, né? Como o caso da Coreia do Sul e outros tigres asiáticos aí. Voltando aqui, né, seguindo essa questão do aproveitamento aí, né, desses modelos econômicos, vamos ver como que isso reflete na característica da população em geral. Observe o IDH, né? O IDH, chamado aí Índice de Desenvolvimento Humano, ele analisa 3 variáveis principais: a questão da expectativa de vida da população, a escolaridade e a renda. Então ele é chamado, né, de Índice de Desenvolvimento Humano porque, de certo modo, ele consegue aí comparar os países, né, em questão aí de como que é a qualidade de vida das pessoas nesses indicadores. E aí, quando a gente olha na coluna ali, né, da expectativa de vida,
Você vê que quem é a população com menor expectativa de vida, que estava ali no ano da tabela, 2014, é o Brasil. Tem expectativa de vida menor, né? E você vê que Singapura tem expectativa maior desses comparativos, né? Tudo mais. Quando você vê a escolaridade, tem ali a escolaridade média e a esperada. A do Brasil, a média é baixíssima, né? A esperada se espera, né, que estude até, né, tem aí uma escolaridade de 15,2 anos, então, dedicada aí, o Brasil está mais alto que o México naquilo, mas em compensação, a média da população, né, tá bem baixo. E a questão, né, da renda por pessoa, né, em poder, ali tá assim, dólar PPC, poder de paridade de compra, né, então comparando aí, né, com o dólar em 2011. O rendimento mais baixo por pessoa, rendimento bruto mais baixo por pessoa, foi do Brasil. E o valor do IDH, quando você olha a segunda coluna ali, IDH, também está, né, o menor valor, o do Brasil. E nesse caso do IDH, quanto mais próximo do 1, melhor, quanto mais próximo do 0, pior. Então o Brasil está ali, né, apesar de estar falando o desenvolvimento humano elevado, os outros países ali estão no muito elevado, então estão muito melhor, né, nessa classificação. Agora a gente vai seguir aqui com questões de vestibular sobre esses temas aí, então, que foram tratados, né? Leia o fragmento de texto a seguir. A partir da década de 80, alguns territórios do Pacífico Ocidental, a parte oeste, chegaram a apresentar altos índices de crescimento econômico e interferência no mercado mundial, sendo por isso chamados, né, designados aí de tigres asiáticos. Os termos lembram a agressividade, né? Agressividade no caso voltado aí para exportação, né? E é exatamente essa característica fundamental das 4 economias, né, desses países, né, que formaram esse grupo inicial. Eles utilizaram estratégia arrojada de atração de capital estrangeiro, apoiada na mão de obra barata, disciplinada, né, que depois foi qualificado e que no primeiro momento dava então um baixo custo para instalar as empresas, baixo custo de impostos e tudo mais. Aí vem aqui, ó, uma das 4 economias que formaram esse grupo foi qual alternativa aí? Qual dos 4 nesse início são os tigres asiáticos, né? Então, quando você fala isso, né, você lembra aqui desse mapa. Eu quero saber que os que são os tigres, né, asiáticos tradicionais nessa questão, os que estão aí no mapa na cor amarela. Então, os 4, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, né? Singapura. Então, vamos ver aqui, ó. Austrália não é, Singapura é, Índia não é, Indonésia vai ser um novo tigre asiático, mas ele está perguntando dos tradicionais, e Japão não é. Então, a correta nesse exercício, letra B, Singapura. Até meados dos anos 40, estes países possuíam economia exclusivamente agrícolas. Porém, um forte investimento do Estado na educação e no setor industrial permitiu que na década de 70 que eles se tornassem grandes exportadores, elevando o seu crescimento econômico rapidamente. Essa afirmação refere-se a que caso? Aí você vai lendo, né, quais países aí que eram agrícola, economia, depois de 1970, com o investimento aí do Estado na educação e na indústria, fez com que esses países, né, melhorassem aí a economia, elevou seu crescimento econômico, né? Então, o caso aí, né, a gente já sabe, né, está tratando dos tigres asiáticos, então, letra A. Mas vamos ver os outros casos. Antigos países comunistas que se tornaram independentes. Não, o caso de países que eram comunistas e estavam ali associados, né, ao bloco econômico da União Soviética, a União Soviética vai acabar em 91, então o fim, né, não está batendo aí a questão de datas, né, então teria que ser após 91 e nem teve esse caso também dessas outras características. Países latino-americanos pertencentes ao Cone Sul. O Cone Sul seria aí, né, o que eles falam como América do Sul, parte aqui da América do Sul. Aí você poderia falar o Brasil, mas também teria o Uruguai,
o caso Argentina, o Chile, né? Você poderia falar, mas não foi o caso dessa questão. Se industrializaram, sim, mas não teve tanto esse investimento, né? Numa característica que colocou ali na educação. Inclusive, esse é um problema do Brasil, né? Mão de obra qualificada. E aqui, países do leste europeu apenas. Também não, países do leste europeu sofreram influência aí, né, do socialismo, e não foi esse caso, que vai ser só depois de 91, que vai ter abertura econômica e tudo mais. Outra questão, olha só. Ao promover a livre circulação de mercadorias entre Estados Unidos, Canadá e México, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, então o NAFTA, né? North American Free Trade Agreement, né? Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ratificou, né, as chamadas aí, ratificou, né, então afirmou, né, assinou lá, tá afirmando a presença das chamadas maquiladoras, caracterizadas como o quê? O que são as maquiladoras? São indústrias que instalaram no México, porque o México tem mão de obra mais barata e várias vantagens, mas voltados a atender os países, né, atender o consumo dos países mais ricos aí do bloco NAFTA. Então, caracterizada como indústrias estadunidenses instalada em território mexicano, que realizam montagem de produtos através da exploração de mão de obra ali, né, no caso, mão de obra mais barata. Tá muito boa essa alternativa, né? Parecendo ser ela, essa letra A. Vamos ver as outras. Parques tecnológicos estadunidenses em regiões de fronteira mexicana que priorizam o desenvolvimento industrial regional via compartilhamento dos meios de produção. Não tem parques tecnológicos estadunidenses em região fronteira mexicana para desenvolvimento regional aí. Na parte mesmo dos Estados Unidos, assim, quando você pega a fronteira com o México, não bem fronteira, mas a parte sul ali, né, dos Estados Unidos, você tem o tal do Sun Belt, né, do cinturão de industrialização, ao contrário do outro lá, que é aquela parte de industrialização voltada ali próximo dos Grandes Lagos, que é o cinturão da ferrugem, que eles chamam, né? Que é a área tradicional, mas esse Sunbelt é novas indústrias de tecnologia, principalmente, né? Você pega a região da Califórnia, ou mesmo, né, lá na região do Texas, se não me engano, né, que vai ser, também vai ter ali indústrias na área de tecnologia. Vão ter esses exemplos, né? Então, não é esse caso aí voltado a um desenvolvimento regional. Não, o NAFTA também nem está preocupado com esse desenvolvimento regional, porque é um acordo de livre comércio e cada país ali, entre eles têm o comércio privilegiado. E o que cada um vai fazer com os outros, o comércio, eles não interferem nesse sentido. Indústria, então a outra, ó. Indústria mexicana em território estadunidense que produzem bens de consumo por meio de parceria para desenvolvimento produtivo. Não, as indústrias mexicanas. O México recebeu a indústria dos Estados Unidos, então não é isso. Universidades técnicas mexicanas em território canadense que investem na qualificação profissional via intercâmbio. Não tem nada a ver com universidade. Empresa canadense em território estadunidense que objetivam a prestação solidária de serviços essenciais às cidades mexicanas. Nossa, essa daqui então é empresa canadense instalada nos Estados Unidos que é para ajudar as cidades do México, nada a ver, né? Então a questão aí é a alternativa letra A. Essa outra, ó. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países em desenvolvimento, sobretudo países da América Latina, adotaram um modelo de desenvolvimento que ficou conhecido como industrialização por substituição de importação. Esse modelo se caracterizava pelo quê, né? É um caso aí do Brasil, do México e da Argentina após 1950 aí, que vai ter esse modelo. Incorporar uma estratégia de orientação do desenvolvimento para fora, mas se é para substituir importado, não é para fora, né? Em direção ao mercado internacional, nada disso. Praticar elevado grau de subsídios à exportação de produtos. Exportação é para fora de novo. Manufaturado com o objetivo de estimular a produção interna. Não. Conceder elevados incentivos à exportação de insumos. De novo foi para fora. E produtos intermediários também não.
D. Utilizar barreiras comerciais para dificultar a importação de bens de produto manufaturado, que iria competir com esse, e estimular a produção interna de bens. É essa a alternativa, né? E a outra, ó, incentivar a importação de bens de consumo final de alto conteúdo tecnológico, no lugar das importação de produto de baixo conteúdo tecnológico, com o intuito de modernizar a indústria doméstica. Mas você vai incentivar como vai modernizar a indústria doméstica incentivando que importa produto importado tecnológico melhor? Aí você vai modernizar? Não faz sentido. É a questão letra D. Então, é isso, né? Aí, né? Então, fica aí, né? Essa questão aí de bons estudos para você. E segue com a gente aqui no canal acompanhando.